Bem-vindo de volta ao Sucata Recap. Hoje vou mostrar para vocês um filme de biografia, comédia e drama de 2011, intitulado Os Intocáveis. Spoilers à frente. Fique atento e se cuide. Certa noite, em Paris, Dries está levando seu empregador, Philippe, pela cidade. Quando esperar no trânsito fica muito chato, Dries ultrapassa o limite de velocidade e começa a dirigir bem rápido, desviando de outros carros e sem se importar com os sinais de trânsito. Isso faz com que a polícia vá atrás dele e Dries aposta 100 euros que pode perdê-los, mas depois de passar por baixo de uma ponte, os policiais os alcançam emboscando-os de ambos os lados. Dries não parece muito preocupado e, desta vez, aposta 200 euros que consegue uma escolta para eles. Os policiais o fazem sair do carro e ele começa a agir, se comportando de forma ofendida e dizendo que Philippe não pode se mover e que o estava levando para o hospital. Os policiais encontram a prova disso ao encontrar a cadeira de rodas no caminhão e, ao se aproximarem de Philippe, o veem tendo convulsões, o que também é uma encenação. Por se tratar de uma emergência, os policiais perdoam Dries por ultrapassar o limite de velocidade e se oferecem como escolta no caminho para o hospital. Para comemorar a vitória na aposta, Dries toca September, de Arf Wind Fire, e quando chegam ao destino, ele fuma com Philippe assim que os policiais vão embora. Dries promete que vai cuidar disso e os afasta pouco antes que a equipe do hospital possa encontrá-los. Essa amizade começou há muitos meses. Philippe e sua assistente Magali estão realizando entrevistas para encontrar um novo cuidador para ele, mas as coisas não estão indo muito bem, porque todos os candidatos têm respostas muito padronizadas ou estranhas às perguntas da entrevista. Mas eles ficam repentinamente surpresos quando Dries entra furioso, ignorando o fato de que ainda não é a vez dele, porque ele só quer que alguns papéis sejam assinados dizendo que não vão contratá-lo para que ele possa receber o seguro-desemprego. Ele é rude e um pouco rude, chegando até a dar em cima de Magali, mas Philippe o acha divertido e pede que ele volte no dia seguinte para pegar os papéis assinados. Dries volta para sua casa em um bairro humilde e tenta tomar banho, enquanto todos os seus irmãos mais novos o incomodam, só conseguindo fazer isso a tempo graças à sua irmã Mina, que é um pouco mais velha que os outros e mais responsável. Enquanto espera a chegada da mãe, ele olha pela janela e percebe seu irmão Adama saindo de um carro suspeito. Quando o menino entra no apartamento, ele apenas diz que estava na escola e sai novamente após pegar sua bolsa, fazendo com que Dries tenha ainda mais certeza de que está tramando alguma coisa. À noite, sua mãe chega e ele lhe presenteia com um ovo Fabergé que roubou e diz que está de férias quando ela pergunta. Ela não está feliz em vê-lo, porque ele desapareceu por 6 meses e nunca ligou, e agora apareceu do nada, como se a casa dela fosse um hotel. Como ela acabou com todas as mentiras dele e tem outros filhos dos quais precisa cuidar, ela o expulsa e diz para ele não voltar. Dries passa a noite fumando e fazendo lanches com alguns amigos da vizinhança. No dia seguinte, Dries volta à casa de Philippe para pegar seus papéis, e é recebido pela governanta, Yvonne, que lhe mostra o local e conta sobre o dia a dia de Philippe. Ela também mostra o quarto que ele conseguiria para si com seu banheiro próprio. Dries não consegue deixar de olhar para a banheira antes de ser arrastado para ver Philippe, que oferece a folha de papel assinada, mas também uma oportunidade de emprego. Dries aceita o teste de 1 mês e Philippe diz que aposta que não durará 2 semanas. Depois de levar suas coisas para o quarto, Dries aprende como cuidar de Philippe. Ele deve aprender a manter as pernas estimuladas, como colocá-lo na cadeira de rodas, como ajudá-lo a tomar banho e a trocar de roupa. As coisas ficam estranhas quando Dries descobre que deve colocar meias altas nele e até limpar a bunda depois que Philippe vai ao banheiro, mas por mais que ele reclame e diga que não fará essas tarefas, ele acaba aceitando-as como parte de seu trabalho. Mais tarde, enquanto saboreia um lanche na cobertura, ele é interrompido pela filha de Philippe, Elisa, e seu namorado Bastien, que procuram um lugar privado para beijar, e ele expulsa os dois após se recusarem a compartilhar sua cerveja. Dries rapidamente se acostuma com a rotina diária com Philippe, mesmo que no início cometa alguns erros com os quais aprende, como entregar o telefone para Philippe em vez de colocá-lo no ouvido ou esquecer a babá eletrônica durante o banho. Ele também aprende a organizar sua correspondência em pastas diferentes, a maioria das cartas que ele abre para Philippe, mas há uma série de cartas particulares que ele não tem permissão para ver. Ao encontrar um panfleto promovendo acompanhantes femininas, ele decide criar um arquivo só para elas, em vez de jogá-las no lixo, como diz Philippe. Porém, nem tudo é trabalho nesta nova vida. Dries ainda faz questão de se divertir. Ele continua tentando dar em cima de Magali sem sucesso, e às vezes chama acompanhantes para se juntarem a ele na cama. Certa manhã, depois que Yvonne chega ao quarto dele para repreendê-lo por estar atrasado, ela encontra algumas armas perigosas em sua bolsa, mas ainda não comenta sobre elas.
O trabalho de Dries hoje é levar Felipe por aí, mas ele se recusa a colocá-lo na traseira de uma van como se fosse uma carga. Então, em vez disso, ele o leva em um dos carros sofisticados que não tem muita utilidade. Felipe, que primeiro acha que isso não é adequado, e diz que eles deveriam ser pragmáticos, logo fica entusiasmado com a ideia de um passeio mais rápido e menos chato, embora Yvonne ainda desaprove. Quando tentam sair do prédio, há um vizinho estacionado na entrada, ignorando a placa na porta que diz que é proibido. Dries não perde tempo e vai atrás do cara, agarrando pela frente da camisa e ameaçando-o até que ele mova o carro. Felipe fica impressionado com suas ações, mas Yvonne, mais uma vez, desaprova. A dupla vai ao museu, onde Felipe planeja comprar uma obra de arte que Dries considera que não vale o dinheiro, pois é apenas uma mancha vermelha na tela. Depois, Felipe se encontra com um parente seu, que lhe diz que todos estão preocupados com Dries, já que ele pode ser violento. Ele também descobriu que tem antecedentes criminais, mas Felipe não se importa. Ele aprecia Dries porque não tem pena dele e não se importa em brincar com ele. Depois de mais uma tentativa fracassada de dar em cima de Magali, Dries janta com Yvonne na cozinha enquanto ouve Felipe ditar uma carta para Magali. Alegando que é uma conversa privada, Yvonne desliga a babá eletrônica e começa a explicar o que está acontecendo. Felipe é amigo por correspondência de uma mulher chamada Eleonore. Essas são as cartas que ele não deixou Dries abrir. Mas ele nunca conheceu Eleonore pessoalmente. A relação entre eles é puramente epistolar. Falando em amor, Dries provoca Yvonne pelos olhares que o jardineiro dá a ela toda hora antes de dormir. Ele está tentando dormir quando ouve alguns sons estranhos vindos da babá eletrônica. Felipe está com dificuldade para respirar. Não sendo capaz de ignorá-lo mesmo que tente, Dries vai até seu quarto e gentilmente o guia durante o ataque com palavras suaves e um pano úmido para enxugar seu rosto. Felipe finalmente adormece, apenas para acordar momentos depois, dizendo que precisa de ar. Desta vez Dries não hesita. Coloca Felipe na cadeira de rodas, cobre-o com cobertores e leva-o para passear à beira do rio. É a primeira vez em muito tempo que Felipe vê Paris à noite, e agora está mais relaxado. Explica a Dries que o remédio não pode fazer muita coisa, e às vezes ele sente dores fantasmas. Ao ver algumas garotas passando, Felipe também confessa que não é capaz de dar prazer a uma mulher por causa de sua situação, mas ainda consegue sentir alguma satisfação quando recebe uma massagem nas orelhas, pois são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça reaparecer, Dries divide uma de suas articulações com Felipe, que a princípio fica cético, mas acaba adorando. Depois, eles vão a um restaurante, onde brincam enquanto comem, e Felipe decide contar mais de sua história. Ele conheceu sua esposa quando eles eram estudantes. Logo depois de se casarem, ela teve 5 abortos espontâneos e foi diagnosticada com uma doença terminal e incurável. Foi quando adotaram Elisa. Felipe sempre adorou competições, esportes radicais e velocidade. E um parapente deu isso a ele. Foi durante uma sessão de parapente que o mau tempo o fez cair e quebrar as vértebras, embora ainda pense que a sua verdadeira desvantagem não é a cadeira, mas sim viver sem a mulher. Depois de brincar mais, Felipe se lembra da data e percebe que Dries passou no teste de um mês, então agora está oficialmente contratado. Mas ele precisa começar trazendo de volta o ovo Fabergé que roubou porque foi um presente de sua esposa. Ela lhe daria um todo ano, e ele tem exatamente 25, correspondendo ao tempo que passaram juntos. No dia seguinte, Dries vai falar com Mina quando ela está saindo da escola, que fica um pouco ofendida por não responder suas mensagens a não ser para pedir que ela procure o ovo. Ela também conta a ele sobre alguns policiais que estão ligando sua casa. Depois, ele visita a dama, que confessa ter sido encontrado com 30 gramas consigo. Dries quer levá-lo para almoçar, mas a dama recusa e entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Dries pode estar presente enquanto Felipe dita sua carta para Eleonore e para Magali. Ele acha muito chato essa prosa roxa e que Felipe deveria ser mais direto. Também fica perplexo ao saber que isso já dura 6 meses e eles nunca trocaram fotos. 7h41. Ao encontrar o número do telefone dela em uma das cartas, ele interpreta isso como um sinal e liga para ela, obrigando Felipe a pegar o telefone e finalmente falar com ela fora da palavra escrita. A conversa vai tão bem que Felipe agora fica ao telefone com ela o tempo todo, antes mesmo de ele e Dries irem à ópera, durante a qual Dries ri e zomba das fantasias. No dia seguinte, Dries convence Felipe a aceitar trocar fotos com Eleonore e escolhe uma dele na cadeira de rodas. Depois, enquanto ele pinta, Elisa irrompe em seu quarto para pedir cigarros e zomba dele por tentar ser artístico. Irritado, ele a expulsa antes de ir ver Felipe, que atualmente pede a Yvonne que mude a foto escolhida para uma dele, quando ele não estava tetraplégico. Ela esconde a foto dentro do arquivo de acompanhantes pouco antes de Dries entrar, reclamando de Elisa e dizendo a Felipe que ele precisa discipliná-la, algo com que Yvonne concorda. Felipe concorda em falar com ela,
mas fica surpreso quando Dries deixa escapar que está pintando. Os dias continuam a passar e a amizade entre Felipe e Dries continua a crescer. Dries o leva para brincar na neve e o traz consigo quando ele sai para correr. Felipe lhe dá seu primeiro terno e repreende sua filha enquanto Dries o ouve pela babá eletrônica. Quando Dries termina sua primeira pintura, ele a mostra para Magali, que lhe dá um tapa quando ele tenta beijá-la. Felipe, porém, gosta do quadro e promete que tentará vendê-lo. Os dois se divertem muito, curtindo coisas como conseguir um carro mais rápido, compartilhar charros e até contratar acompanhantes juntos. Quando chega o aniversário de Felipe, ele não fica muito animado. Todos os anos, ele finge estar surpreso por estarem dando uma festa, e tem que se reunir com todos esses parentes que só vêm vê-lo no encontro para verificar se ele ainda está vivo. Felipe diz que tudo será muito chato. Enquanto ele e os convidados curtem música clássica ao vivo, Dries procura Elisa, que está chorando em seu quarto depois de tomar alguns comprimidos de Yvonne, que não vão matá-la como ela esperava. O motivo de ela estar triste é que Bastien terminou com ela e a chamou de __. Então ela pede a Dries para falar com o menino, o que ele aceita fazer por um preço. Entretanto, Felipe mostra o quadro de Dries ao seu familiar e consegue convencê-lo a comprá-lo por 11.000 euros. Dries volta para a sala de jantar e conversa com Yvonne, que lhe diz que Magali está namorando alguém chamado Fred, mas as coisas estão bastante difíceis no momento, dando esperança a Dries. À medida que a festa começa a acabar, Felipe faz Dries ouvir algumas das canções mais importantes da história da música clássica, mas ele só consegue brincar em resposta. Depois que a banda termina, ele traz seu iPod e toca Boogie Wonderland, de Arf Windfire, antes de começar a dançar bem no meio da pista. Ele é um dançarino incrível, e até convence o resto da festa a se juntar a ele e dançar com ele, o que Felipe gosta de assistir. Mais tarde, ao colocar Felipe para dormir, Dries abre a última carta de Eleanor para ele. Ela enviou sua foto, mostrando que é bastante bonita, e está dizendo a ele que eles deveriam se encontrar na próxima semana, quando ela visitar Paris. Quando chega o dia do encontro, Yvonne e Dries colocam Felipe em dezenas de looks até encontrarem o perfeito. E como é Yvonne quem vai levar Felipe ao encontro, Dries aproveita o dia de folga para visitar Bastien e o ameaça até que o menino aceite pedir desculpas a Elisa e trazer croissants para ela todos os dias. Ele também pede que ele arrume o cabelo. Depois, ele visita a mãe no trabalho, mas apenas para observá-la de longe. No restaurante, Yvonne e Felipe aguardam Eleanor, que está muito atrasada. Depois de esperar 1 hora, Felipe desiste, liga para Dries para pedir que o leve embora e sai do restaurante sem perceber que Eleanor chega na mesma hora. Naquela mesma noite, Felipe leva Dries consigo em seu avião particular e lhe dá o dinheiro que ganhou com a venda do quadro, deixando-o imensamente feliz. Eles chegam ao campo na manhã seguinte e Felipe decide praticar parapente, arrastando Dries com ele também. Dries não quer nada com isso, mas depois de pirar inicialmente, acaba gostando da experiência. Quando eles voltam para casa, a dama está lá esperando por Dries e leva uma bronca ao ver as cicatrizes em seu rosto. A dama ainda não vai contar a Dries o que está acontecendo em sua vida, então Dries o faz esperar em seu quarto enquanto liga para Mina para dizer a ela para não se preocupar e vai colocar Felipe na cama. Felipe, porém, ainda não está com sono. Depois de fazer Dries olhar uma pintura com ele, ele pergunta sobre sua família, sobre a qual Dries a princípio não quer falar, mas acaba cedendo. Acontece que a dama tecnicamente não é seu irmão e seus pais não são. Na verdade, seus pais, eles são sua tia e seu tio. Eles o trouxeram do Senegal quando ele tinha 8 anos porque não podiam ter filhos, e seu nome verdadeiro é Bakary Bassari, mas como outras crianças tinham esse nome, eles o chamavam de Dries, e esse se tornou Dries. Um dia, sua tia milagrosamente conseguiu engravidar e, depois que seu tio morreu, havia outros homens e mais crianças também. Da mesma forma que Dries havia falado com ele sobre Elisa, Felipe ressalta que a dama precisa de disciplina. Então demite Dries para que ele possa ficar com sua família porque não pode passar a vida inteira cuidando de um velho. Na manhã seguinte, depois que Bastien trouxe seu croissant diário enquanto usava um penteado melhor, Dries faz as malas e se prepara para partir. Magali vem se despedir, e quando Dries tenta dar em cima dela uma última vez, Magali o apresenta seu outro significativo, Fred, que é a abreviação de Frederic. Acontece que Magali não está interessada em homens, e Dries desiste do ver. Ao sair de casa, ele devolve a babá eletrônica para Yvonne e a provoca por ter mentido para ele sobre Magali só para mexer com ele. Em troca, ela lhe dá o arquivo de acompanhantes que ele havia criado, e ele fica desapontado ao descobrir que a foto que escolheu está escondida lá. Dries joga fora o arquivo, mas guarda a foto para si. Ao sair, ele encontra um carro bloqueando novamente a entrada, então pede que ele se afaste mesmo que não trabalhe mais lá. Quando a dama o questiona, Dries diz que é uma questão de princípio. Poucas horas depois, os dois irmãos vão buscar a mãe na delegacia enquanto estão em casa. Felipe está jantando pela primeira vez junto com seu novo zelador, que é abafado e chato, e Felipe decide deixá-lo sem sequer ter o morder. Como Yvonne saiu com o jardineiro, ninguém está lá para repreendê-lo por isso.
Com o passar dos dias, Driss volta à sua antiga vida. Ele volta a sair com seus velhos amigos e diz aos caras do carro suspeito para não incomodarem mais a dama. Quando vai a uma entrevista para a qual não tem experiência suficiente, consegue conquistar o empregador autodenominando-se pragmático e utilizando todo o conhecimento artístico que adquiriu enquanto trabalhava para Felipe. Isso lhe rendeu um emprego como motorista. Felipe continua a não gostar do seu novo zelador e está constantemente de mau humor. Uma noite, ele recusa qualquer pessoa da casa para ajudá-lo com sua dor fantasma. Então Yvonne liga para Driss e pede que ele venha até sua casa. É assim que eles se encontram na situação desde o início, com os policiais os perseguindo primeiro e depois os acompanhando ao hospital. Depois daquela pequena aventura, Driss leva Felipe até a costa, e a visão do mar ajuda Felipe a se acalmar. Algum tempo depois, Driss cuida da barba crescida de Felipe antes de levá-lo para almoçar em um restaurante. Mas ele não fica, porque outra pessoa fará companhia a Felipe hoje. Driss lhe deseja sorte e finalmente lhe devolve o ovo antes de sair, e Felipe começa a se preocupar em ficar sozinho até ver quem é seu par. Eleonore, que fica encantada em vê-lo e não se importa nem um pouco com a cadeira. O verdadeiro conde Felipe Pozzo de Borgo agora mora no Marrocos, casou-se novamente e tem 2 filhas. O verdadeiro Driss, na verdade chamado Abdel Yasmin Selou, tem sua própria firma e também é casado e tem 3 filhos. Os 2 homens continuam sendo amigos muito próximos até hoje.